Bem-vindos ao Jornal da Noite. A AD reforçou a maioria no Parlamento. Luís Montenegro conseguiu 32,7%. O PS de Pedro Nuno Santos perdeu mais de 400 mil votos, caiu para 23,4% e pode ainda ser ultrapassado pelo Chega porque falta contar os votos da imigração. Para já, Ventura soma quase mais 200 mil votos do que no ano passado, o que se traduz em 22,6%. No que toca a lugares no Parlamento, a AD tem 89 deputados e, por enquanto, PS e Chega estão empatados, com 58. O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro. Do discurso de vitória à despedida do derrotado da noite. Até breve. Obrigado a todos. O anúncio da demissão entre palavras de apoio, que não disfarçaram o semblante pesado e até as lágrimas numa das piores noites eleitorais de sempre para o Partido Socialista. O Chega tornou-se nestas eleições o segundo maior partido da nossa democracia. Ainda sem os votos dos imigrantes, que estão por contabilizar, o Chega já se assume como líder da oposição. Um dos vencedores da noite é certamente. Consegue 22,6% dos votos, quase tanto como o PS e exatamente o mesmo número de deputados que o Partido Socialista. O desempate é possível com os votos dos imigrantes. À frente ficou a Aliança Democrática, conseguiu 89 mandatos e reafirmou a liderança de Luís Montenegro. Mas a AD não consegue maioria no Parlamento, nem mesmo com a Iniciativa Liberal. O partido de Rui Rocha até cresceu, conseguiu eleger mais um deputado, tem agora 9, mas não chega para se tornar imprescindível na governação. Não foi possível crescer mais, eu assumo esse ponto, mas fizemos tudo o que pudemos. À esquerda, a queda foi histórica. Salvou-se o LIVRE, ganhou 50 mil votos e passou de 4 para 6 deputados. É uma noite agridoce, aliás, aquilo que aconteceu nesta noite não foi por falta de aviso. Já tinha avisado que a extrema-direita podia crescer, mas acabou mesmo por ser o único partido de esquerda a ganhar terreno. A CDU perdeu um deputado, ficou com 3 e o Bloco só elegeu a líder. O Bloco de Esquerda tem uma grande derrota esta noite e é importante assumirmos essa derrota com toda a humildade e com toda a frontalidade. O resultado da CDU não reflete o que a situação do país exigia, com uma CDU mais reforçada para responder aos problemas e para enfrentar as forças e os projetos reacionários. O PAN não conseguiu o grupo parlamentar que queria, mas mantém pelo menos a deputada única. A causa animal, os direitos das mulheres, a causa ambiental continua sentada no Parlamento. E o terceiro deputado único é uma das surpresas da noite. Nem o próprio parecia estar à espera. Vou estar lá sozinho, ao meio de 230, fui eleito deputado da nação, não é? Agora o meu coração está aqui na Madeira. O JPP, Juntos pelo Povo, vai estrear-se no Parlamento Nacional, que passa assim a contar com 10 partidos. Aqui a dúvida é como ao 10 de junho. Há ali, portanto, uma série de feriados. Se for possível ter pronto antes dos feriados, muito bem. Se não for possível ter pronto antes dos feriados, ficará para logo a seguir aos feriados. À primeira vista, não há razões para considerar que eles não queiram colaborar na governabilidade, porque o mundo está como está, porque a Europa está como está. O que interessa é ouvir os partidos e saber qual a posição deles. No caso hipotético de haver algum partido que avance com uma moção de rejeição do programa de governo, qual é a posição deles? Não é a maioria que desejara, mas Luís Montenegro agarra-se à vitória para dizer que este é o reforço da legitimidade que pediu. O povo falou, aprovou de forma inequívoca um voto de confiança no governo, na AD e no Primeiro-Ministro. Na eleição mais personalizada, a que foi a votos, com a contagem fechada, era 00:30 quando veio agradecer. Quero saudar, hoje mais do que nunca, a minha família,
a minha família. A família de sangue, como lhe chamou, e que trouxe para o palco, é longamente aplaudida pela família política, que não deixaria de reagir quando a questão mais que inevitável é colocada. Considera que este resultado encerra o tema que deu origem às eleições, a empresa familiar do Sr. Primeiro-Ministro. Luís Montenegro responde. Se há destaque que este ato eleitoral comporta, é o reforço da confiança dos portugueses numa linha de governo, num Primeiro-Ministro. A Spinum Viva passou-a para o filho, que quis juntar-se à vitória. Claro, tentaram deitar o abaixo. Chegou a acreditar numa maioria absoluta, ficou muito aquém. Tentei, eu acreditei. O povo não quis dar a maioria absoluta, mas é uma maioria maior, mais robusta. E a vitória é nossa. É disponível para uma CPI, se for esse o caso? Como quiserem. Da CPI, Luís Montenegro nada diz, repetindo a cada resposta a confiança, sublinhando por várias vezes uma constatação. O povo quer este governo e não quer outro. O povo quer este Primeiro-Ministro e não quer outro. Sem os círculos da emigração, a AD tem 89 deputados, 32,7%, 1.900.000 votos. Podemos constatar que temos hoje mais votos, temos hoje mais mandatos e multiplicamos por 10 a diferença entre o primeiro classificado e o segundo classificado nestas eleições. Esta maioria é uma maioria maior do que aquela que tínhamos há um ano atrás. Um pouco maior. Parece-lhe suficiente para atirar para a oposição as palavras responsabilidade ou maturidade política, mas deixa o palco da noite eleitoral sem dizer o quanto vai ou não mudar o governo ou como conseguirá o diálogo que promete para a estabilidade da governação. André Ventura desejava um cenário em que o Chega seria o partido mais votado. Mas os 58 deputados conquistados e a possibilidade de ultrapassar o PS no segundo lugar são mais do que motivos para o partido cantar vitória. Hoje podemos declarar oficialmente, perante o país todo e com segurança, que acabou o bipartidarismo em Portugal. Chega, lidera hoje a oposição e estou certo que daqui a uns dias se confirmará essa mesma liderança com os votos do Círculo da Imigração. Os resultados eleitorais confirmam a maioria absolutíssima entre PSD e Chega, que André Ventura antecipava na campanha eleitoral. Só falta perceber se agora que os votos estão praticamente contados, Luís Montenegro já passa a ser um primeiro-ministro com quem o Chega está disponível para se entender. Eu ouvi o Partido Socialista dizer que não apoiará, nem sustentará, nem terá nenhuma margem deste governo. Há uma coisa que fica clara hoje. O governo de Portugal depende do Chega e só do Chega hoje em Portugal. E isso quer dizer... Chega sempre foi um partido responsável, tornou-se um partido de poder e de governo por mérito próprio e vai honrar essa tradição. A pergunta sobre entendimentos com o PSD é feita várias vezes, de várias formas, mas André Ventura sai da noite eleitoral sem clarificar se o nunca é nunca, a Luís Montenegro, passa a ser um talvez. Quando Pedro Nuno Santos subiu ao palco para assumir a derrota socialista, o relógio já tinha batido a meia-noite. Perante o terceiro pior resultado de sempre em legislativas, o encanto socialista desfez. O conto de fadas terminou e o secretário-geral do PS já não quer continuar no baile da política portuguesa. Vou, por isso, pedir eleições internas à Comissão Nacional. Está acertado com o Presidente do Partido convocarmos a Comissão Nacional para o próximo sábado, no qual pedirei eleições internas, às quais não serei candidato. Mas como...
O PS está ao lado do Chega em número de deputados, mas deve ficar atrás quando contados os votos dos imigrantes. A derrota é tanta e tão vasta que Pedro Nuno Santos não só pede eleições, como se pudesse, ia já para casa. Eu deixo de ser secretário-geral a partir do momento em que puder, se puder ser já, pela simples razão de que o partido vai ter que tomar decisões muito importantes sobre a relação que terá de ter com o próximo governo, e a minha posição é muito clara sobre essa matéria. E eu não quero ser um estorvo ao partido nas decisões que tiver de tomar. Pedro Nuno Santos quer deixar já o próximo à vontade quando nem sequer há próximo ou data para o eleger. E antes de partir, reserva-se a um momento Santana Lopes. Mas como disse Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar, e eu não desistirei de lutar. Até breve. Obrigado a todos. Pedro Nuno Santos não se despede, vai andar por aí. O futuro que prometia, certamente, não é para já. Assumo as minhas responsabilidades como líder do partido. Deixo de ser secretário-geral a partir do momento em que puder, se puder ser já. Pedro Nuno Santos abriu o processo de sucessão e esta segunda-feira a direção do Partido Socialista iniciou contactos com potenciais candidatos para levar à Comissão Nacional Extraordinária de sábado que vem uma data para a realização de eleições diretas tão rápido quanto possível. Junho, já daqui a um mês, é a escolha do presidente do PS, Carlos César, mas a decisão só será tomada na Comissão Nacional de sábado. Nesse dia, Pedro Nuno Santos também abandonará a liderança e será substituído interinamente por Carlos César, até devido à proximidade das eleições autárquicas. Quer dizer, sair tão em cima não dava para sair antes, não é? E também não faz sentido eu estar a continuar e a arrastar-me. Francisco Assis, Miguel Prata Roque e alguns dirigentes do PS querem que a sucessão seja decidida com calma só depois das eleições autárquicas. José Luís Carneiro, que não esteve na noite eleitoral do Hotel Altis e ficou em Braga com os candidatos do partido pelo distrito, pediu ao fim da tarde de segunda-feira ao PS que façam uma reflexão profunda e abra um novo ciclo na vida do partido. Numa nota enviada à agência Lusa, o adversário de Pedro Nuno Santos nas últimas eleições diretas, com 37% dos votos, diz apenas que, como sempre, estará disponível para servir o seu partido e Portugal. Fernando Medina, que também não esteve na sede da noite eleitoral de domingo, continua a resguardar-se e desmarcou uma entrevista que tinha combinado para esta segunda-feira à noite na SIC Notícias. Deverá defender a sucessão apenas depois das autárquicas, contrariando os que entendem que em setembro tem de haver um líder ao lado dos candidatos às câmaras. Indiferente ou não ao que se passa, António José Seguro, que em janeiro criou a Associação Movimento O Portugal para promover o debate e a participação cívica, escolheu esta segunda-feira para estrear a página online do movimento. Quanto ao líder que agora sai, sabe-se que não vai ficar em silêncio. Como sou militante do PS, continuarei a defender aquilo que penso sobre o Partido Socialista. Também fui ouvindo muitas opiniões sobre aquilo que eu devia fazer. De ex-líderes, de atuais dirigentes, muitas vezes em discordância comigo. E, portanto, isso faz parte da vida de um partido. Quer dizer, não me podem pedir a mim que deixe de dizer o que é que eu penso. Vou fazer como toda a gente fez. Até breve. Obrigado a todos. Pedro Nuno Santos só ainda não decidiu se fica no Parlamento como deputado. Ainda terei que fazer essa avaliação. O líder que está de saída defende, no entanto, que o PS deve manter a ideia de uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Montenegro. As primeiras palavras de Donald Trump nas redes sociais são de enorme otimismo. Rússia e Ucrânia vão começar negociações imediatas com vista a um cessar-fogo e ainda, diz Trump, caminhar para o término da guerra. Declarações que sucedem a reuniões telefónicas com ambos os líderes dos países em conflito. Primeiro, uma conversa breve de apenas 10 a 15 minutos com Volodymyr Zelensky, segundo fonte ucraniana, em que foram debatidas eventuais sanções caso a Rússia não acedesse às tréguas propostas por Washington.
Depois, uma conversa com mais de 2 horas, em que pela primeira vez em 3 anos de guerra, Vladimir Putin confirma a possibilidade de negociações com vista a um cessar-fogo temporário e a um possível futuro tratado de paz. Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время. Não foi adiantado qualquer prazo nem estimativa para estes objetivos no momento em que as negociações entre delegação russa e ucraniana prosseguem em Istambul desde o final da semana passada. Também nas redes sociais, vários líderes europeus, como Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron, de França, mas também de outros países, como Alemanha, Reino Unido, Finlândia, Itália e ainda Volodymyr Zelensky, falaram ao telefone com Trump após a conversa telefónica de Putin e saudaram o que consideram serem avanços. O tema da troca de prisioneiros também foi debatido nas conversas, para além da disponibilidade do novo Papa Leão XIV de o Vaticano servir como palco nas conversas de paz que eventualmente possam vir a acontecer. Israel prometeu e cumpriu. O exército entrou em peso na faixa de Gaza. Depois dos ataques aéreos no fim de semana, seguiram-se operações terrestres. É já a maior ofensiva desde março. Netanyahu insiste no objetivo de derrotar o Hamas e resgatar reféns, mas esta segunda-feira acrescentou um novo propósito. O chefe do governo israelita diz agora que quer controlar toda a faixa de Gaza. Depois de muita pressão internacional, Israel levantou temporariamente o bloqueio que já levava 11 semanas e que deixou a região à beira de uma crise humanitária. Israel must stop now immediately. The Hamas needs to release immediately all the hostage, and we need all together, as international community, to help the parts to build the two-state solution, the only one who can ensure a lasting peace. For 2 months now, no humanitarian supplies have entered Gaza. Aid must reach civilians in need immediately, and the blockade on Gaza needs to be lifted now. It is a really serious, unacceptable, intolerable situation, and that's why we are working intensely to coordinate with other leaders how we respond to this. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. זאת תוכנית המלחמה והניצחון. Centenas de caminhões com ajuda humanitária esperaram nas fronteiras de Gaza. O exército israelita diz ter deixado entrar 5. Uma gota no oceano. Foi desta forma que a ONU descreveu a situação. As operações terrestres decorrem no norte e sul da faixa de Gaza. Bombardeamentos intensos atingiram o hospital Nasser em Khan Yunis. O exército israelita diz estar a preparar um ataque sem precedentes e emitiu novas ordens de evacuação. اي انسان في الكره الارضيه بيقدر يعيش اللي بيعيشه الانسان في غزه ما اعتقدش حدا بيقدر يتحمل اللي احنا متحملينه اليوم 2 من الحرب جوع قتل دمار تشريد كلنا ابرياء كلهم مدنيين عزل قاعدين بيشردوا فينا. Num comunicado conjunto, o Reino Unido, França e Canadá ameaçam com ações concretas contra o Estado de Israel se Netanyahu não parar a ofensiva e levantar o bloqueio. No Qatar decorrem conversas para um possível cessar-fogo, mas até ao momento não há avanços. O País e o Mundo num jornal à sua medida. Até amanhã.